Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida presente. Te agradecemos por esse dia maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos preparou para nós, Senhor. Com toda certeza, o Senhor está nos abençoando já, Senhor. Peço, Senhor, nessa hora, pela vida do Floresval, Senhor, que a palavra que o Senhor preparou, Senhor, no coração dele, possa ser dita, Senhor, aos nossos corações, Senhor. E que ela tenha um efeito programado, Senhor, como o Senhor tem feito todos os dias para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Não vou ler os versículos, textos, né? Porque para não perder muito tempo, mas o texto base é lá em Lamentações 3, do 21 ao 23, que diz ali, né? As misericórdias, por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ali, o que estava acontecendo nesse cenário aqui? O profeta, né, Jeremias, ele estava na terra de Jerusalém, num caos, né? E aí veio essa palavra ao coração dele, uma palavra de esperança. E o que significa a palavra misericórdia? É um sentimento profundo de compaixão, empatia e solidariedade que impulsiona a pessoa a ajudar ou a perdoar. E no latim quer dizer miser e cor, quer dizer miserável de coração, né? E isso vai nos levar lá para Gênesis, né? No capítulo 1, que diz assim que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito ou a misericórdia do Senhor parava ali naquele momento, naquele caos, e ali as coisas foram se acertando, né? Deus foi se assentando ali, se acertando as coisas, e aí foi se criando todas as manhãs era uma coisa nova que acontecia ali, até a criação do homem e a criação da mulher. Aí depois vem o diabo, né? Engana eles, e aí o pecado entra a morte, e vem o juízo de Deus sobre a vida deles, e ali começa o andar do homem com Deus, né? E aí o que acontece? Lá em Isaías 53, do versículo 4 ao 7, vai dizer começa dizendo que ele é uma pessoa sem forma, né? Não havia aparência, não havia formosura nele, mas lá no 4:7, que é o interessante, que fala assim, que vem sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, e ele estava carregando aquele peso que não era dele, era nosso, né? E ainda continua sendo nosso. E aí, ali acontece, ao meu ver, a primeira reconciliação com o homem. Aí Jesus, ele desce à terra, ele passa por todo esse processo que foi profetizado lá em Isaías, né? E ali, no meio dos discípulos, os discípulos vê ele curando, vê ele restaurando, vê ele perdoando, vê ele mostrando com a sua vida prática tudo que Isaías profetizou lá atrás. E aí nós vamos para João, capítulo 21, que eu acho mais, assim, que vai nos confortar bastante nesta manhã, que é o encontro de Jesus com discípulos, já depois da sua morte. Ali ele aparece pela terceira vez, né? Ressurreto ali para os discípulos, e ali acontece um fato muito grandioso. Então, é a pesca, né? Se a gente for lá para João 21, é um texto muito conhecido, que eles não conseguem pescar nada, mas ao amanhecer, depois daquela pescaria frustrante da noite, eles vêem um homem à beira na praia, e João consegue falar, olha, eu acho que esse é o Senhor, né? E aí eles vão até Jesus, e Jesus ali fala assim, olha, por que vocês não jogam a rede
para o lado direito, eles fazem isso debaixo da palavra de Deus e eles pescam, né? Foi uma pescaria maravilhosa, eles conseguem pescar uma quantidade imensa de peixe, ao ponto deles não poder tirar a rede. Aí eles estão voltando para a praia, eles vê Jesus lá, Pedro, né? Põe a sua túnica, vai a nado até Jesus, e ali Jesus vê, fala com Pedro, fala, e aí? Ele fala que ele conseguiram pescar, tem um sucesso na pescaria, então Jesus fala, olha, então vocês trazem o peixe para cá. Aí eles trazem o peixe até a praia e Jesus fala assim, olha, eu quero jantar com vocês. E quando Jesus fala quer jantar com eles, eles reconhecem, aí eles já sabem que é Jesus falando com eles, né? Só que eles temerosos não ousam falar, né? Olha, é o Senhor que é Jesus? E aí, nesse diálogo todo, ali no jantar, acaba-se o jantar, e aí vem o que eu digo, assim, que para mim é maravilhoso, ali ele vai começar uma grande reconciliação com Pedro. Por quê? Pedro, lá atrás, tinha negado ele por 3 vezes, né? Vocês se lembram? Antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E ele negou, né? E aí Jesus começa a falar, Pedro, né? Você me amas? E aí Pedro fala assim, Senhor, te amo, né? Aí Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, Senhor, eu te amo. Aí pela terceira vez ele pergunta, Pedro, você me ama? E aí quando ele fala isso, o coração de Pedro se entristece, e aí Pedro, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então ali Jesus fala para ele assim, então você vai e apacenta os meus cordeiros. Bom, o que eu quero falar nessa manhã? Debaixo desse texto, né? Baseado nesse texto e lá atrás de Lamentações, né? Então, você vê, a gente pode ver o sentimento profundo de Jesus com a vida de Pedro, porque Pedro, lá atrás, ele estava carregando um peso, né? Eu acredito que Pedro não estava se sentindo completamente digno, né? E, claro, nem a gente se encontra completamente digno diante de Jesus, né? Pelos nossos pecados. Mas, naquele momento, acredito eu que Pedro veio toda a lembrança do que ele fez lá atrás. Então, havia um peso, havia uma carga sobre as costas de Pedro, né? E aquela fala de Jesus trouxe cura para o coração de Pedro. Aí, o que acontece? Pedro se entristece, aí Pedro vê essa misericórdia ali, prática da vida de Jesus com a vida dele, e ele consegue entender o seguinte, né? Olha, eu estou curado, eu fui sarado, né? Então, e aí, logo depois, aí nós vamos lá para Atos, e lá em Atos nós vamos ver que aquele homem, lá atrás, que negou Jesus, né? De um coração duro, né? Ele acaba convertendo mais de 3 mil almas para Jesus numa pregação. O que eu quero trazer para nós nessa manhã? Que essas misericórdias do Senhor, que está sobre as nossas vidas, ela não é para ficar somente em nossas vidas. É por isso que ele fala, né? Que as minhas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E aqui, ó, ela diz o seguinte, primeiro, a misericórdia significa um coração miserável, ajudando o outro coração miserável a conhecer o Senhor. Então, que nesta manhã, através dessa ministração, dessa reflexão, fica para nós o seguinte, há uma cura para nós, né? Agora nós podemos tirar todo esse peso que está sobre os nossos ombros e de uma leve suavidade ou de uma leveza nós podemos ajudar aquele que está passando, sofrendo, passando por momentos difíceis, passando assim por momentos que precisam de ajuda, né? Então, eu sei que tem irmãos aqui que já estão aí fazendo isso, como a vida do Gilson, né? Ele sempre fala para nós que ele já está trabalhando com pessoas miseráveis que precisam ouvir do amor de Deus,
E eu creio nisso, irmãos, né? Que as misericórdias do Senhor, elas venham nesta manhã renovar as nossas vidas com essa esperança, que nós somos apontados a ajudar o outro. Amém? Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo teu amor reconciliador. Senhor, nós sabemos que tu tens urgência na reconciliação do mundo contigo e tu tens trabalhado todos os dias para esse fim. E nós estamos aqui, Senhor, procurando não só entender com a mente, mas que o nosso coração perceba os teus passos na nossa direção e nos atraia para ti, Senhor. Obrigado pela vida do Flor, Senhor, pela Cris, pela sua família, que tu continues também abençoando eles nesse processo de reconciliação. E que nós, Senhor, saibamos colocar em prática a tua cura nas nossas vidas, as tuas pisaduras que nos sararam, Senhor, que nos curaram, possam produzir os efeitos não só em nós, mas que nós possamos ser como que aqueles que vão alcançar outros por essa graça, por essa misericórdia que se renovou também nessa manhã, Senhor. Que a alvorada desse dia faça o nosso coração despertar para aquilo que o Senhor tem falado conosco. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz e, sobretudo, a tua misericórdia. É o que nós precisamos, Senhor, e pedimos a ti, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.